Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, Senhor da glória, estamos em Tua presença, Pai, para Te louvar, interceder pelos nossos irmãos, nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada amigo. Toma, ó Deus, o primeiro lugar em nossos corações. Amado Pai, abençoa os meus irmãos na cidade, no sítio, em todo lugar. Pai querido, nos dá graça, Senhor, para fazer a Tua obra. Os nossos ouvintes, nossos ajudadores, Pai, nossos intercessores, manifesta o Teu poder na vida da igreja. Fala conosco, Senhor, e nos dá entendimento da Tua palavra santa, do Teu amor profundo. Nos ajuda, Senhor, cada dia. Nos dirija, Senhor, na Tua santa presença. Opera, Senhor, na vida da igreja, crianças, jovens e adultos, cada família, Senhor, que seja uma bênção, ó Deus, na Tua presença, entre os membros da família e a membresia da Tua igreja. Pai maravilhoso, Senhor da glória, nós Te louvamos e suplicamos a Ti, Senhor, por cada um dos Teus servos. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, estamos de volta com o programa Unicresce no Ar. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Deus reine em cada coração. Nós estamos diante de um tema maravilhoso, meus queridos. Nosso texto é 1º livro de Reis, capítulo 8, versículos 22 a 29. Um tema extraordinário porque fala da necessidade que nós temos, e esta necessidade envolve as autoridades, envolve as pessoas simples. Todos nós temos a necessidade de buscar a presença de Deus e a face do Senhor, a bênção do Senhor. Então vamos fazer a leitura, 1º Reis 8 e 22. E Salomão se pôs diante do Senhor, diante do altar que tinha feito, com toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guarde o conserto e a beneficência a Teus servos que andam com todo o coração diante de Ti, que cumpriste com o Teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a Tua boca o disseste, e com a Tua mão cumpriste, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a Teu servo Davi, meu pai, o que falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Somente que teus filhos guardem o meu caminho, para que andem diante de mim como andaste tu diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Volta-te, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti, para que os teus olhos de dia e de noite estejam abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Querido Deus, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós estamos em Tua presença, lemos a Tua palavra
E agora pedimos, ó Deus, a tua direção, ajuda, a tua proteção. Guarda, meu Senhor, a tua igreja. Opera poderosamente na vida dos meus amados irmãos. Nos dá, Senhor, a graça, Senhor, para estar diante de ti cada dia. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor para sempre. Meus queridos irmãos, um dos problemas mais sérios, mais graves, e eu diria a pior de todas as opções neste mundo, é a opção de não pedir as coisas a Deus, de não falar com Deus, não suplicar a Deus, não buscar a Deus. Salomão era um jovem rei. Tinha 20 e poucos anos quando assumiu o trono. E serviu bem durante os primeiros anos do seu governo. Ele reinou 40 anos, infelizmente não terminou muito bem. Ele fez uma coisa que nunca ninguém fez antes nem depois, no que diz respeito aos hebreus. Ele espelhou-se, né? Ele baseou-se, ele se tentou moldar o seu reino pelo comportamento dos reis orientais e fez parecido com muitos grandes monarcas, mas superando estes grandes monarcas no quesito harém. E foi aí o problema, foi aí a sua ruína, porque eles faziam muitos negócios, o reino cresceu, o reino se desenvolveu, e se desenvolveu de uma forma extraordinária, porque ele tinha muita influência e poder, e este poder foi sentido, foi conhecido na África, na Europa, na Ásia e em todo o Oriente Médio. Era realmente um rei muito poderoso. E à medida que foi expandindo o seu reino, a glória do seu reino, ele foi contraindo matrimônios com princesas de reinos distantes para solidificar o seu reino, e terminou se orgulhando da sua grandeza, terminou errando o alvo, o poder que Deus lhe concedeu, prometeu e concedeu, era o poder para reinar sobre aquele povo e não sobre o mundo como uma espécie de monarca. O nome dele, Salomão, que não é um nome, tudo indica, tudo leva a crer, que não seria o nome, como nós usamos dizer no Ocidente, principalmente no Brasil, o chamado nome de batismo. O nome de batismo dele parecia ser G. Dias, ou G. Dias. Agora, Salomão era pela natureza do reino pacífico, porque já tinha havido muitas guerras, então seria um reino pacífico. E ele teve realmente um reino pacífico. Só no final, já com 30 anos de poder, 30 anos de reinado, é que ele começa a ter alguns problemas, principalmente com autoridades do próprio reino, com alguns militares graduados e outros. Ele tem problemas assim. Mas, mesmo assim, estava longe de ter as perturbações de seu pai Davi. E este homem cresceu, desenvolveu e fez essas alianças. Era uma glória muito puxada para a economia. Crescimento, desenvolvimento e conhecimento. Um reino vasto. Ele tinha empreendimentos na Europa,
Ele tinha uma marinha mercante poderosa, apesar de não ser da natureza. Não era da natureza. O povo de Israel nunca foi povo do mar, foi povo da terra, povo do deserto. O Salomão mudou o critério, mudou o conceito, mudou tudo através das grandes. Ele criou um estaleiro grandioso e fez uma grande frota, criou uma grande frota e fazia comércio exterior com todo mundo conhecido. Acontece que isto levou também ele a um engrandecimento que foi fatal. Mas aqui, como se trata do começo do seu reino, seu reinado, ele estava consagrando o templo ao Senhor. Isso possivelmente ele está no 8º ou 10º ano de seu governo, e ele está consagrando o templo. Isto ocorre mediante a consagração, devido à consagração, por ocasião da consagração do templo. E ele dá uma demonstração de humildade muito grande. Ele se pôs diante do povo, diante do Senhor. Ele se ajoelhou diante do Senhor e diante do seu povo. E ele consagra ao Senhor o mais belo templo daquela área toda, daquela região toda. Existiam templos muito grandes, mas não com tanta beleza. Então, ele se pôs diante do altar do Senhor e falou ao Senhor, fazendo uma espécie de juramento. Ele estava consagrando o altar. Ele estava se projetando como um grande líder, como um grande rei, e ele estava, digamos, acertando ou entregando ou encerrando 2 compromissos. Um dos compromissos era com a memória de seu pai, que tinha juntado materiais abundantes, mas não foi permitido construir, por causa de suas guerras, um homem de sangue, um homem de guerra. Salomão era o pacífico, e Deus disse ao pai dele, ao Davi, que ele era quem faria a obra. E, de fato, ele fez. Então, ele estava honrando a memória do pai e honrando a promessa divina, quando Deus, na verdade, colocou Salomão no trono de Israel. Na oração, ele diz no versículo 23, ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nem em cima dos céus. Também faz parte da humildade, ele admitir que não tinha conhecimento teológico suficiente para saber que só existia realmente Deus. Nos céus não teria deuses. Não há Deus semelhante a tu, não tem nenhum Deus como tu, nem em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem embaixo na terra, que guarda o concerto, sabia, o concerto, a aliança, a beneficência, a teus servos que andam com todo o coração diante de ti. O serviço a Deus era necessário que fosse um serviço com integridade. Serviço com integridade. A adoração de todo o coração. Serviço com integridade. Ele deixa isso absolutamente claro aqui neste versículo 23. Que guarda o conserto e a beneficência aos teus servos que andam com todo o coração diante de ti. Que andam diante de ti assim, desta natureza. No versículo 24 ele diz, que cumpriste com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, o que lhe disseras. Tu disse isto para meu pai, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão cumpriste, como se vê neste dia. Ele atribui a própria conclusão e inauguração do templo de Deus
como sendo um fator da fidelidade de Deus e não da fidelidade dele. Existem muitos temas que faz a gente pensar, faz a gente buscar realmente na presença de Deus a razão, o porquê daquele tema, o porquê daquela pessoa, o porquê daquela situação. Aqui o porquê era a fidelidade de Deus. Deus falou e o próprio Deus fez. Essa atribuição humilde de Salomão. Ele sabe quanto custou de trabalho e de dinheiro ao ponto de ficar endividado, mas ele fez. E atribui ao Senhor a fidelidade do próprio Deus. No versículo 25, ele diz: Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste. Ou seja, ainda tem alguma coisa para cumprir com Davi, meu pai, então que o Senhor cumpra. O Senhor disse, aqui foi a promessa do Senhor, não faltará sucessor no teu trono, não faltará sucessor para o trono de Davi diante de mim. Tu falaste isto, não faltará sucessor que se assente no trono de Israel, sobre que teus servos guardem, tão somente que os teus servos guardem o seu caminho para andarem diante de ti como andaste diante de mim. Então, era uma promessa, tinha aí um conserto condicional. Pois tu disseste, ó Senhor Deus de Israel, fazes a teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste. E a mensagem de Deus era esta: teus filhos, a aliança está feita com teus filhos. O que andar diante de mim com fidelidade, tenha o cumprimento. E do lado de Deus, meus amados irmãos, sempre Deus garante. Do lado de Deus, ele sempre garante. Deus garante porque ele falou a palavra, Deus garante porque ele capacitou o ser humano para suportar os compromissos, suportar, digamos, a realidade das alianças ou da aliança. Então, havia um compromisso daquele povo. E, na continuação, ele diz, tão somente que teus filhos guardem o seu caminho, cada um guarde o seu caminho, andando diante de mim, como tu tens andado diante de mim. É uma palavra do céu, a natureza do reino de Deus, diferentemente de tudo o que acontece no reino dos homens. E no versículo 27, ele diz, mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Salomão questiona o próprio Deus. Na verdade, habitaria Deus na terra, na casa de um homem? Deus habitaria na terra, no lugar que foi dado aos filhos dos homens? A terra é a casa do homem. Deus habitaria na casa do homem, na terra? Mas ele deixa também claro isto como um benefício. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus, olha, os céus e os céus dos céus, ainda tem quem guarde esta severidade. Ainda tem quem guarde esta palavra com sinceridade, com vigor, porque foi Deus quem concedeu ao homem a capacidade de vivenciar, de experimentar, de usufruir, de frutificar, mesmo diante de uma
uma palavra tão diferente do que nós conhecemos, do que nós produzimos, dos nossos conceitos. Então, meus amados, é a palavra de Deus. Neste versículo 26, ele diz: Agora, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Cumpra-se, tomando por base a fidelidade do homem, que é um homem sério, um homem fiel, um homem honesto, ele cumpre os seus deveres, ele cumpre as suas promessas. Na antiguidade tinha a história lá dos os homens honrados, os coronéis que faziam o negócio, e a palavra a palavra valia tanto quanto o documento escrito. Ele diz: Agora, Senhor, cumpra a palavra que eu juraste a Davi, meu pai, ao meu pai Davi. Cumpre a palavra. Mas, aí ele vai e pergunta, mas habitaria Deus na terra? Habitaria o Senhor da glória, o Senhor do céu e da terra, habitaria na terra no lar dos homens? Eis que os céus e os céus dos céus, até os céus dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu construí. A casa tinha dimensões extraordinárias e era um lugar de muita glória em termos de material, acabamento, prata, ouro e púrpura, tudo que era importante nos reinos foi colocado. Tudo que era importante nos palácios reais foi colocado no palácio de Deus, que era o templo. Mas ele está consciente disto, que aquilo, apesar da grandeza, da beleza, ter sido feito tudo no capricho, mas Deus não habita na terra. Ali era consagrada ao seu nome. Aí ele diz: volta-te, pois, para a oração do teu servo, para a sua súplica ao Senhor Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz hoje diante de ti. E ele está falando da consagração, fazendo a consagração, e diz: e que os teus olhos estejam noite e dia abertos sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo que fizeste. A oração que o teu servo fizer neste lugar. E isto foi em 930 aproximadamente antes de Cristo, e menos de 400 anos depois, aquele templo belíssimo foi destruído, foi arruinado, mas as promessas se cumpriram, tanto no que dizia respeito ao templo, tanto a destruição como a correção da parte do próprio Deus, quanto a restauração do povo para voltar após o cativeiro, porque a fidelidade de Deus não é mensurada ou medida pela nossa ótica. Não são os nossos atos, nossos feitos, que vai mudar a realidade de Deus. Estamos vivos pela misericórdia, servimos a Deus com graça e agradecemos ao Senhor pela sua fidelidade permanente. Que Deus abençoe os nossos queridos irmãos, cada vida. E agora a nossa oração pelo memorial da oração, a intercessão em relação ao memorial, nomes de pessoas de todas as idades, nestes 34 anos. Amado Pai, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Te louvamos, bendizemos e agradecemos por tudo, Senhor. Toma em Tuas santas mãos as nossas vidas. Guarda o Teu povo, guarda os Teus ministros, manifesta o Teu poder na vida dos meus irmãos cada dia. Deus bendito,
opera na vida das crianças, da juventude, das famílias, abençoa os idosos, os enfermos, os fragilizados. Senhor, manifesta a tua graça no seio da igreja. Faz maravilhas, Pai. Nos dá a tua direção cada dia para te seguir, para te servir. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos para sempre. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.